Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem. É na alegria do Espírito Santo que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala através do evangelista São Mateus, capítulo 20, versículo do 1 ao 16. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu ao romper da manhã a fim de contratar operários para a sua vinha. Ajustou com eles 1 denário por dia e enviou-os para a sua vinha. Cerca da 3ª hora, saiu ainda e viu alguns que estavam na praça sem fazer nada. Disse-lhes ele: Ide também vós para a minha vinha, e vos darei o justo salário. Eles foram. À 6ª hora saiu de novo, igualmente pela 9ª hora, e fez o mesmo. Finalmente, pela 10ª hora, encontrou ainda outros na praça e perguntou-lhes: Por que estáis todo dia sem fazer nada? Eles responderam: É porque ninguém nos contratou. Disse-lhes ele então: Ide vós também para minha vinha. Ao cair da tarde, o senhor da vinha disse ao seu feitor: Chama os operários e paga-lhes começando pelos últimos até os primeiros. Vieram aqueles da 10ª hora e receberam cada qual 1 denário. Chegando por sua vez os primeiros, julgavam que haviam de receber mais, mas só receberam cada qual 1 denário. Ao receberem, murmuravam contra o pai de família, dizendo: Os últimos só trabalharam 1 hora, e deste-lhes tanto como a nós, que suportamos o peso do dia e do calor. O Senhor, porém, observou a um deles: Meu amigo, não te faço injustiça. Não contratastes comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Ou não me é permitido fazer dos meus bens o que me apraz? Porventura, vês com maus olhos que eu seja bom? Assim, pois, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Muitos serão os chamados, mas poucos escolhidos. Meus irmãos e minhas irmãs, estas são palavras da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, a palavra de hoje que a Igreja nos traz na sua Santa Liturgia, através do evangelista São Mateus, Jesus vem nos falar sobre a parábola dos operários da vinha. Com efeito, o reino dos céus é semelhante a um pai de família. E aí Jesus compara o reino dos céus a um pai de família, e ele vai e conta essa história, essa parábola do pai de família, que tem aí sua vinha e está em busca de trabalhadores para trabalhar na sua vinha. E diz a palavra que ele sai logo cedinho pela manhã, encontra uns que estão ali sem fazer nada. Ele vai e contrata e combina com eles 1 denário, ou seja, um valor que era a diária daquele tempo que dava para sustentar uma família. Então ele contrata aqueles operários e combina esse valor de 1 denário. Diz também que ele continua a buscar operários. O seu trabalho é muito, a sua vinha é grande e ele precisa de mais trabalhadores. E sai novamente, encontra mais outros
pergunta por que está ali sem fazer nada. Ele diz, por que ninguém não nos contratou? Ele disse, pois vão trabalhar na minha vinha, ajusta também um denário. E aí sai novamente, e assim sucessivamente. Ele sai já no finalzinho da tarde, faltando 1 hora para terminar o expediente, e contrata outros. E aí, quando termina aquele trabalho, ele chama o seu feitor e diz assim, agora vai pagar a diária dos trabalhadores. Começa pelos últimos até os primeiros, ou seja, começa pelos que foi contratado por último até chegar nos que foi contratado primeiro. Até aí tudo bem. E aí os trabalhadores se reúnem e aquele feitor começa ali a pagar sob o olhar do patrão, né, do pai de família que está ali por perto, e começa a pagar. Aí chamando os últimos, dá um denário. E aí eles recebem aquela moeda, aquela quantia, e vai embora. Quando chega nos primeiros que foram contratados, eles julgavam, já que ele deu o que ele combinou conosco, que suportamos o dia todo de trabalho, o calor, ele deu um denário, a nós com certeza ele vai dar muito mais, ou 2 ou 3 denários. E eles criaram essa expectativa. Quando viu que o feitor deu apenas um denário, eles começaram a olhar para aquele pai de família e reclamar. Ora, apenas um denário nos dá? Trabalhamos o dia inteiro? A estes que trabalharam algumas horas, tu destes a mesma quantia que destes agora a nós que suportamos o dia todo, o calor todo. E aí o pai de família olha para aqueles homens e diz, meu amigo, eu não te faço injustiça. Quando te chamei, nós acertamos o valor, e o valor que acertei contigo é o que eu estou te pagando. Ou me vê com maus olhos que eu seja bom. Amigo, pega o que é teu e vai embora, disse aquele pai de família. Meus queridos irmãos, humanamente falando, trazendo para o nosso meio humano, trazendo para um sentido meramente humano desse ensinamento, a gente vê que, no nosso ponto de vista, ele deveria ter dado mais àqueles que trabalharam o dia todo. Ora, os caras foram contratados já na última hora, receberam a mesma quantia que aqueles pobres trabalharam o dia todo. Dentro deste mundo, na nossa concepção, no nosso entendimento humano, essa é a nossa visão. Mas trazendo para o sentido espiritual, e esse é o ensinamento que vem, uma sequência de ensinamento nesse sentido, Jesus está querendo dizer a mim e a você, Jesus está querendo colocar no meu e no seu coração, que a salvação é obra do seu Pai. A gente viu nesses dias que o jovem rico se aproximou de Jesus, perguntando o que deveria fazer de bom para ter a vida eterna. A gente viu Jesus dizendo que bom só Deus. E nessa palavra de hoje, no final, a palavra vem dizer que o pai de família é bom. Ou vê com maus olhos que eu seja bom. Então, nessa parábola aqui, esse pai de família é Deus. Os trabalhadores somos todos nós que fomos chamados, como a palavra vem dizer, muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Todos foram chamados. Aí como você diz, mas por que só alguns foram escolhidos? Não, todos foram chamados. A gente vê que a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor, deu tanto aos que trabalharam o dia todo, como os que trabalharam algumas ou 1 hora de serviço, a mesma quantia que pagou aqueles que suportaram o dia todo do trabalho. A misericórdia do Senhor, a bondade do Senhor. Então Ele nos chama a todos nós para trabalhar na sua vinha. Ou seja, eu e você somos chamados a trabalhar na messe do Senhor e produzir seus frutos. Aqui, esse pai de família é Deus e esse denário é a salvação. A salvação, ou seja, o trabalho do qual nós estamos fazendo é necessário para recebermos o denário. Ou seja,
Volto a dizer, como vinha dizendo ontem e antes de ontem, e aqui nessa parábola vem nos trazer esse ensinamento, que a salvação é meramente obra de Deus, pela bondade de Deus, pela sua misericórdia. Se o ordinário é a salvação, este Pai, que é Deus, quer mostrar que não é o meu trabalho, porque eu trabalhei o dia todo no sol quente. Alguns trabalharam apenas algumas ou uma hora e receberam tanto quanto eu trabalhei. Tanto quanto eu me esforcei o dia todo de trabalho, aqueles que trabalharam menos do que eu receberam a mesma quantia. Deus quer mostrar para nós, meus irmãos, que a salvação é obra dele, não é obra do meu esforço, não é obra meramente do meu trabalho. A salvação é obra de Deus, mas ele nos chamou a trabalhar. Embora a salvação seja obra dele, ele nos chamou a fazer merecer essa salvação. Ele nos chamou a trabalhar, ou seja, a nossa parte. Ele nos contratou a misericórdia do Senhor que nos busca. E essa misericórdia do Senhor, encontrando o meu e o seu coração, ela nos dá a graça dos seus dons para trabalhar na messe do Senhor. Mas que mesmo que eu acolha ser contratado na messe, mesmo que eu trabalhe e faça o meu trabalho todo direitinho, que nem fez esses primeiros operários da primeira hora, que eu entenda que Deus é bom, que a salvação se dá pela bondade de Deus, que os bens é do Senhor, Ele faz o que Ele quer e Ele age sempre conforme seu coração de Deus, que é bom, de Pai que é bom. Para que nenhum de nós venhamos nos orgulhar e querer assim dizer que eu trabalhei, eu me esforcei, por isso eu recebi. Não, no reino de Deus não é dessa forma. A salvação não se dá dessa forma. Outro ponto também a analisarmos é aqui, Mateus quer nos mostrar que naquele tempo alguns judeus se achavam só eles que eram merecidos. A promessa era para eles, então os gentios, os pagãos, não tinham direito. E aí Jesus vem dizer, os últimos se faz primeiro, porque aos pagãos foi anunciado o Evangelho e os pagãos, eles acolheram melhor do que os judeus esse Evangelho. Jesus foi bem aceito no meio dos gentios, no meio dos pagãos. E entre os seus, sendo Jesus judeu, e ter vindo em primeiro lugar, como ele mesmo diz, dar o pão aos filhos, eu vim, senão, atender primeiramente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a casa de Israel rejeita o Cristo. E aí ele vem dizer, eu, pedra rejeitada pelos construtores, tornou-se a pedra angular da construção do meu Pai. Então Jesus, rejeitado pelo seu povo, pelo povo judeu, por aqueles que ele viu primeiramente, ele encontra agora acolhida naqueles que o povo judeu tinha como pessoas que não mereciam a graça, pessoas que não deveria receber essa graça. E aí tantas e tantas coisas se diziam do povo pagão, até de cães eram chamados. Jesus encontrou a acolhida no coração. Veja a cananeia, ó mulher, grande é a tua fé. E tantos que surpreenderam Jesus com uma fé sobrenatural, uma fé confiante, uma fé expectante no Cristo. Então, meus irmãos, minhas irmãs, Jesus na sua justiça, Deus na sua bondade, na sua santidade, Deus é justo. Ele vem dizer a mim e a você que a salvação se dá porque Ele é bom. Como Ele diz aqui no final, ó amigo, ou vê com maus olhos que eu seja bom. Bom só Deus. E aí lembramos o jovem rico, que devo fazer de bom para ter a vida eterna. Jovem, a vida eterna é dom de Deus, que nasce da bondade de Deus. E aí, cada um de nós, fazendo a nossa parte que devemos fazer,
Porque também, se nós não fizermos a nossa parte, fica difícil a salvação. Como entender? Ou seja, se eu fizer tudo que eu devo fazer, eu tenho que entender que a salvação, ela não é conquistada pelas minhas obras, pelo meu esforço. Ela já foi conquistada pelo sangue de Cristo. Mas a minha parte eu tenho que fazer. Se eu não fizer também, não a receberei. É preciso fazer a nossa parte. No tempo de Santo Agostinho, existia lá uns seguidores de uma fé. Era um povo que se separou ali da igreja na época e eles tinham a vida entregue à penitência. Eles viviam a rigidez da penitência, jejuns, e ficavam ali mendigando, se rastejando pelo chão e tudo, e fazendo aquela piedade e tudo mais. E eles tinham na cabeça dele, na mente dele, que eles iriam se salvar meramente pelo esforço deles. Era a crença deles. Eles não acreditavam em Cristo, não acreditavam. Era o esforço deles. Se eles se penitenciassem daquela forma, se maltratasse, se vivesse ali a penúria, se vivesse ali mendigando, se separasse da sociedade da época para viver ali no sofrimento contínuo, eles iriam ter a salvação meramente pela piedade deles, pelos esforços deles, pelo aquilo que eles viviam. Era a crença deles. E Santo Agostinho foi e disse: ó pobre almas, vão padecer em vão. Porque a salvação não se dá por nenhum esforço humano. Não é o sangue humano, né? Não é o derramado do nosso sangue que vai nos dar entrada no céu. É Cristo Jesus. Cristo Jesus conquistou essa salvação. O que eu e você temos que fazer é a nossa parte. E qual é a nossa parte? Aceitar Jesus. Aceitar o Senhor como nosso único Senhor. Porque não é só dizer que Ele é o Senhor. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Não é dizer Jesus é o Senhor. É que Ele seja o meu Senhor, o seu Senhor. Aonde não haja eu, mas Deus, onde não haja o eu entronizado em mim, a minha vontade acima de tudo. Não, mas se eu tenho Jesus como meu único Senhor, eu me coloco na condição de servo. E servo que obedece em tudo ao seu Senhor. Ah, Pedro, e aí é muito difícil. Sim, não estou dizendo que seja fácil, mas também não é impossível. Muitos conseguiram viver, muitos nos deram esse testemunho, e santos. Então, se eles conseguiram, não é uma coisa que seja impossível. Não. Agora, a graça de Deus, embora ela nos envolva, ela também nos deixa livre para escolher. Aqueles que estavam ali sem fazer nada, eles podiam dizer: eu não vou trabalhar na minha... Meu amigo, eu vim aqui te contratar, vá lá trabalhar. Eles poderiam dizer: não, eu não vou, mas eles pensaram e disseram: sim, nós vamos. Outros disseram: nós estávamos esperando só esse convite. É porque ninguém não nos contratou. E aí eles foram trabalhar na vinha. E também nós podemos trazer para nossas pastorais e movimentos nos dias de hoje. Convidar as pessoas para se engajar, convidar as pessoas para servir. Às vezes a pessoa está ali e não se engajou porque às vezes falta só um convite. Meu amigo, vamos ali participar daquele momento de oração, no grupo de oração. Amigo, vamos ali participar daquela celebração da família. Amigos, vamos ali participar daquele texto dos homens. Os homens estão reunidos na igreja rezando e aí por diante. E tantos amigos, vamos ali na celebração no domingo, a celebração da palavra, o alimento da palavra. Vamos ali participar conosco. Amigos, hoje tem missa, vamos participar. Então tem pessoas, meus irmãos, que às vezes estão esperando só um convite nosso. E tem muitas e muitas dessas pessoas, esses irmãos, que de um convite ficou e permaneceu, se engajou, fez uma experiência de Deus e hoje também está aí levando essa palavra aos corações, levando essa palavra a tantos irmãos e irmãs. Então, que eu e você possamos trabalhar com a entrega do nosso coração nessa messe do Senhor, mas entendendo que não é porque eu faço o trabalho e faço bem feito, e faço com prontidão, e faço com destreza, com entrega, que eu vou dizer agora eu mereço ganhar mais.
eu tenho que ter mais regalias aqui. Não é porque eu estou engajado, trabalhando agora na igreja, que eu vou chegar no padre. Ah, padre, eu trabalho na pastoral, há tanto tempo eu faço o serviço de pastoral, eu faço o serviço aqui na igreja, então o Senhor tem que me dar certos privilégios aqui, certo? O Senhor tem que aí me tratar aí diferenciado, certas taxas que tem aí, vamos colocar aí essa dispensa para mim. Não, de maneira alguma. É a mesma coisa que aquele servo estava trabalhando ali, achou que deveria receber mais porque já estava há muito tempo trabalhando. Não. É a mesma palavra que nós podemos também ligar uma a outra de que Jesus, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Onde Jesus diz que nesse reino dele, na família que é conquistada a partir da cruz, não tem preferidos, mas todos se tornam amados e queridos por Deus, sem diferencial, sem exclusão, sem que Deus prefira mais um do que outro. Não. As pessoas dizem assim, o discípulo amado, Jesus tinha uma preferência por João. Não. Jesus retribuiu o que João dava. Jesus retribuiu o que João dava. É igual você, pai de família, você tem 3 filhos ou mais. Você ama todos igual. Tem atenção a todos, mas tem um que talvez seja mais amoroso, que ele está mais com você coladinho, e você retribui, dá atenção conforme aquele filho ele está ali dando e desejando mais de você. Os outros olham, pai ama mais fulano do que nós. Não, não existe. No coração de pai, no coração de mãe, e você que é pai, que é mãe, sabe o que é que eu estou dizendo? Não existe preferidos em questão de amor de pai e de mãe em relação aos filhos. Ama todos iguais. Assim é Deus, que é nosso Pai. Então que eu e você entendamos que nossa missão é trabalhar sem questionar e estar com o nosso coração acolhedor a receber aqueles que o Senhor traz para trabalhar conosco na vinha. Se eu estou trabalhando e o Senhor traz mais outro, que ele seja bem acolhido, que eu me alegre e diga, meu amigo, meu irmão, vamos aqui trabalhar na vinha do Senhor. E depois o Senhor nos dará a recompensa prometida, a qual Ele já conquistou. E está com ela nas mãos para nos entregar. Só basta eu ir buscar. Só basta eu acolher o chamado. Trabalha na minha vinha. Recebe tua salvação, que eu, Jesus, já conquistei. Jesus, meu irmão, minha irmã, pagou o preço da nossa salvação no alto da cruz. Foi lá que Ele conquistou a salvação para a sua igreja. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Que foi mais uma reflexão do canal nesse dia de hoje. Que Jesus te abençoe, meu irmão, a você e toda a sua família. Continua aqui, continue incentivando esta palavra que trago todo dia por este canal. Deixa seu like, compartilha e se inscreve. Se você ainda não faz parte dessa família, peço humildemente, se inscreva nesse canal e vamos juntos aí levar essa palavra de Deus. Quando você está rezando, orando, meditando, neste momento nós estamos evangelizando. Por isso, contribua para que esta palavra chegue a mais pessoas. Fica com Deus, que eu vou com Ele. Paz e bem, e vamos juntos evangelizar.